Que alegria estarmos novamente no canal Desfrutando a Palavra para estudarmos a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Estivemos ausente por um período em razão da programação que participamos, que foi o Campuri de Desbravadores em São Luís, no estado do Maranhão. Estivemos envolvidos, participamos e glorificamos a Deus pela oportunidade de termos estado naquele local para aprendermos mais de Deus. Convido você a se inscrever no canal, a compartilhar este conteúdo, a deixar o seu like e vamos juntos nesta propagação do Evangelho do Reino, porque afinal de contas, Jesus vem e não demora. E enquanto ele não vem, neste tempo de espera, somos comissionados a levarmos esta mensagem, porque a missão de Deus, afinal de contas, também é a minha e a sua missão. A lição 11, já estamos caminhando para o final da lição do trimestre. E eu te pergunto, você já comprou a nova lição? Já adquiriu seu pão espiritual para o ano de 2024? A lição número 11 tem como tema Missão em favor dos não alcançados, parte 2. O verso está em Mateus 15, 28. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém? A fé de uma mulher que não fazia parte do povo escolhido de Deus. Isto nos ensina que Jesus tem pessoas em todos os lugares que necessitam serem alcançadas com o Evangelho do Reino. No princípio, um Deus amoroso buscou seus filhos perdidos. Lá em Gênesis 9, Jesus veio atrás de Adão e Eva que pecaram. Jesus veio em busca de salvá-los. E Jesus ainda continua buscando alcançar cada um de nós, para que todos nós nos envolvamos nesse processo de salvação, entreguemos nossa vida e nos preparemos para o encontro com Ele. A lição aqui nos fala que em 2018 as Nações Unidas publicaram suas últimas descobertas que dizem que 55% da população do planeta vivem nos grandes centros urbanos. E isso ainda pode crescer, se tiver tempo, para uma população de 68% no ano de 2050. Não temos escolha, nós devemos nos envolver na missão. Acontece que muitos de nós fazemos como Jonas fez, fugimos, viramos as costas para aquelas pessoas que estão sedentas de conhecer Jesus através do nosso trabalho, do nosso envolvimento, levando a palavra de Deus. A lição da semana vem falando que Jesus, ele se preocupa em salvar as pessoas que moram nas cidades. E além das fronteiras de Israel, Jesus foi naquele tempo. Jesus começou uma missão transcultural. E nesta semana nós estudamos a história bíblica da missão de Cristo em Tiro e Sidom. E o que nós tiramos de lição, nós vamos compartilhar nesse momento. A lição de domingo tem por tema Missão em regiões estrangeiras. Jesus partiu com seus discípulos de Genezaré para a região de Tiro e Sidom. Por que Jesus levou da Galileia os discípulos para esses lugares pagãos? Porque Jesus queria ensinar a seus discípulos lições que ajudassem a prepará-los para seu chamado de alcançar todos os grupos de pessoas, inclusive as pessoas que vivem nas áreas urbanas. E a lição traz três textos, três histórias para nos contextualizar quanto a esta questão de irmos além das fronteiras ao nosso redor. Juízes 3:1 fala sobre Deus deixando os povos pagãos em volta da nação de Israel ali em Canaã, para testar a fidelidade do povo a Deus. 1 Reis 5-12 fala sobre a relação de Salomão com o rei de Tiro, o rei Irão, as relações comerciais com este povo. E no capítulo 11 de 1 Reis 11, de 1-6, nos conta a história de Salomão, que ele acabou sendo influenciado porque casou-se com princesas de diversas nações, ou seja, descumprindo as ordens de Deus
quanto ao povo de Israel não se misturar em casamentos com outras nações. E apesar da história desse paganismo e da idolatria e sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus levou os seus discípulos àqueles lugares. Assim, Jesus os iniciou na missão urbana intercultural, confrontando, melhor dizendo, seu preconceito e padronizando para seus seguidores a missão a todas as culturas e nacionalidades. Jesus sempre nos ensina, e aqui na história vem nos dizendo que quando Jesus levou os seus discípulos para as cidades de Tiro e Sidom, foi para ensinar que a salvação é para todas as pessoas. Acontece que temos muitos desafios nesta pregação do Evangelho. E eu digo que a primeira delas é nós vencermos os nossos preconceitos e também sairmos da nossa zona de conforto. Porque temos muito a realizar na obra de Deus, porque existem muitas ovelhas que são da casa de Israel que ainda estão fora do aprisco. O comentário da lição de domingo nos diz que todo o céu está interessado na obra de salvar os perdidos. Anjos vigiam com intenso interesse para ver quem há de deixar as 99 ovelhas e irem no meio da chuva e do temporal em busca da ovelha desgarrada. Os perdidos estão ao nosso redor a perecer e tristemente negligenciados. São, porém, de valor para Deus, pois são aquisição do sangue de Cristo, nos lugares celestiais. Os anjos do céu estavam ao lado do samaritano que cuidou do estrangeiro ferido. Os mensageiros das cortes celestiais assistem a todos quanto realizam o serviço de Deus, cuidando dos semelhantes. Então, quando nós nos dispomos a irmos em busca de alguém para levar a palavra do Senhor, tenha certeza da presença e companhia dos anjos do Senhor conosco. Isto é maravilhoso. Nós não estamos sozinhos nessa missão de pregar o Evangelho do Reino. A lição de segunda-feira fala buscando as multidões. E o texto básico está em Mateus 9, 35. Vamos ler aqui o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadecia-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Que lindo! Apesar dos desafios externos e internos, Jesus graciosamente estende o chamado para a sua missão nas cidades, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. O que esse texto nos ensina sobre a missão com as multidões onde quer que as encontremos? Aqui no texto que nós lemos, bíblico, de Mateus 9, 15, de 35 a 38, nós vemos um Jesus em movimento. Jesus, ele se movimenta. Jesus saía da sua zona de conforto. Jesus se misturava com as pessoas e se compadecia delas. Nós só vamos conhecer as necessidades das pessoas, nos compadecermos delas, se nós nos envolvermos com essas pessoas. Se nós formos atrás, em busca de salvar essas pessoas. Diante da necessidade que temos de trabalhar para Jesus, de pregar o Evangelho, Jesus nos diz que ele desejava ver mais pessoas envolvidas na missão. Disse que os trabalhadores são poucos. A seara é grande, o campo missionário é enorme, as necessidades das pessoas são grandes e nós somos trabalhadores, poucos nessa seara, porque muitos estão na sua zona de conforto, não se misturando com as pessoas, não conhecendo as suas necessidades e, portanto, indiferentes com a salvação dessas pessoas. Precisamos também estar em movimento para alcançar as pessoas. E nós também precisamos orar
por um reavivamento espiritual. Somente no poder do Espírito Santo nós vamos pregar o Evangelho. A história ainda continua nos dizendo que Jesus começou seu ministério. Quando ele começou seu ministério, as pessoas vinham de outras localidades. O povo vinha da Galileia, vinha de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Mas Jesus precisava alcançar outras pessoas. E é nesse pressuposto que Jesus vai a Tiro e Sidom. A viagem a Tiro, a região de Tiro e Sidom, foi uma das viagens missionárias transculturais de Jesus. Um comentário aqui para nós nos fala o seguinte, que Jesus, ele havia alimentado em Betsaida um povo judeu. E agora ele estava diante de uma multidão de gentios e pagãos. E o preconceito judaico era ainda forte no coração dos discípulos. E responderam a Jesus: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentar a multidão? Este comentário surgiu porque os discípulos viram que a multidão era composta por pessoas que não eram dos judeus. Então, podemos presumir que eles pouco se importavam se eles comessem ou deixassem de comer, porque eles não eram judeus, e Jesus vem e quebra esse preconceito. Não estamos, como povo, suficientemente despertos para o pouco tempo em que temos de trabalhar, e não compreendemos a magnitude do trabalho para este tempo. A noite logo chega, na qual ninguém pode trabalhar. Deus quer que homens e mulheres se qualifiquem pela consagração à sua vontade e fervoroso estudo das Escrituras para fazer sua obra especial para estes últimos dias. Ele chama homens agora que possam trabalhar. O tempo está findando, poucos trabalhadores na seara, e Jesus conta conosco, mas ele nos pede que tenhamos consagração, que estudemos fervorosamente a Bíblia, que clamemos pelo batismo do Espírito Santo, para que possamos sair, e neste sair, o Espírito Santo possa convencer as pessoas da necessidade do plano redentor de Cristo. A lição de terça-feira, em Tiro e Sidom. Então Jesus foi até esta cidade com os discípulos. E Mateus 15, 22 a 28, conta a história de uma mulher, de uma mãe, que foi pedir a Jesus que curasse a sua filha. E a história nos diz: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões de Tiro e Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Essa história ela é contada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. E cada um destes autores bíblicos descrevem esta mulher de uma forma. Para Mateus, essa mulher, mãe, ele descreve essa mãe pela nacionalidade, cananeia. Isso implicava em ver essa mãe como uma pagã, desprezada, que adorava ídolos e que era destituída de fé. Essa era a visão de Mateus. Por outro lado, Marcos retrata a mulher como grega, de origem ciro-fenícia, uma mãe amorosa e preocupada com a sua filhinha. E como Jesus via essa mulher? O texto que nós vamos ler aqui, do escrito de Ellen White, nos fala
que Jesus retratou essa mulher de uma forma diferente. Cristo conhecia a situação dessa mulher, sabia que desejava vê-lo e tinha se colocado no caminho dela. Jesus se colocou no caminho dessa mãe. Jesus, aliviando-lhe a dor, poderia representar de maneira vívida o que pretendia ensinar. Com esse propósito, ele levava os discípulos àquele lugar. Foi com esse propósito que Jesus saiu das fronteiras de Israel para a região de Tiro e Sidom para ensinar aos discípulos esta lição. Queria que eles vissem a ignorância existente em aldeias e cidades vizinhas da terra de Israel. O povo a quem se dera toda a oportunidade de compreender a verdade desconheciam as necessidades daqueles que os rodeavam. Quantos de nós desconhecemos a necessidade de pessoas que estão à nossa volta por puro preconceito? E Jesus vem nos ensinando estas lições. Que nós não podemos ter a visão de Mateus nem de Marcos. Nós devemos olhar para as pessoas por quem Cristo morreu, com os olhos de Cristo. Cristo, ele nos comissionou a pregação do Evangelho. E nós devemos olhar o outro com os olhos que ele nos vê. Segunda consideração dessa história é até que ponto o nosso preconceito tem impedido outras pessoas de se aproximarem de Jesus. Outra consideração sobre essa história. No preparo para a missão, a que lugares ou situações Deus tem nos levado a fim de nos ensinar? O que nós temos aprendido? Nós precisamos olhar as pessoas à nossa volta com os olhos de Cristo. Como Jesus olharia? Como Jesus conversaria? Como Jesus reagiria? A lição de quarta tem como tema mande-a embora. Nas regiões mais não alcançadas das cidades, muitos anseiam por esperança. Na época de Cristo, o que impediu os israelitas de levar a esperança do Messias à cidade de Tiro e Sidom? O que impedia eles de levar o Evangelho é o que impede muitos de nós hoje. O nacionalismo e o preconceito, que cegam o povo para as oportunidades de olhar para seus semelhantes que ansiam pela esperança. O que tem impedido muitos de nós de pregarmos o Evangelho é o preconceito, o nacionalismo e diante dessa conjuntura de situações, muitos perecem por falta de esperança. Porque muitos de nós estamos na nossa zona de conforto ou com preconceitos para não pregar o Evangelho. Hoje, nas cidades, há muitos grupos com os quais Jesus quer que seu povo, que eu e você, compartilhe a bendita esperança do segundo advento. E assim como Jesus não se importava com etnias, não devemos nos importar. Jesus, lembre-se e lembremos que Jesus morreu pela humanidade. Jesus não morreu por A e nem por B. Morreu por cada um de nós, por todas as pessoas, porque todos nós somos filhos, criaturas de Deus. A lição ainda traz o texto de Atos 10, 9 a 16, e aqui conta a história de Pedro, da visão que Pedro teve. Enquanto esperava o almoço, Pedro teve a visão de um lençol cheio de animais e pássaros imundos. 3 vezes foi dito a Pedro que matasse esses animais e comesse. Deus usou esta visão para confrontar o orgulho religioso e a intolerância de Pedro contra os gentios. Dentro desse contexto, vamos refletir sobre as lições de Tiro e Sidom. Que lições os discípulos aprenderam nessa expedição que se relacionava também com a visão de Pedro? Deus usa essa visão para confrontar o orgulho de Pedro e o preconceito de Pedro. E nós temos aqui alguns comentários da lição ainda, do livro Desejado de Todas as Nações e Parábola de Jesus, o seguinte: o Salvador demonstrou compaixão para com a mulher Ciro-fenícia.
Seu coração se comoveu ao ver sua aflição. Desejava dar-lhe imediata segurança de que sua oração fora atendida, porém desejava dar aos discípulos uma lição, e por um tempo pareceu desprezar o clamor daquele coração torturado. Depois de ser manifestada a sua fé, falou-lhe palavras de louvor e enviou-a com a preciosa bênção pela qual orava. Os discípulos jamais esqueceram essa lição e foi registrada para mostrar o resultado da oração perseverante. É interessante que Jesus sempre nos ensina, ele está sempre nos ensinando, e essa história vem nos mostrando sobre também o poder da perseverança, da oração. E nós vimos aqui ainda que quando Pedro teve essa visão do lençol cheio de animais, como nós podemos resumir esta lição ensinada pelo Espírito Santo, levando essa história da visão dos animais ali de Pedro para a história dessa mãe da cidade de Tiro e Sidom? É que a morte de Cristo foi por toda a humanidade, não apenas por um grupo especial de pessoas. Em Cristo todos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Não devemos ter preconceito contra ninguém. A salvação, ela é para todas as pessoas. Não fazemos missão sem o Espírito Santo. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a vencer a intolerância e o preconceito, a fim de completar a missão nas cidades. E aí nós somos chamados a pedir o batismo, a clamar o batismo diário do Espírito Santo, para que possamos fazer a missão na autoridade do Espírito. Somente com o Espírito Santo nós veremos quão importante é que a missão seja cumprida sem orgulho, sem preconceito, sem nacionalismo, sem preferências, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. E isto inclui todas as pessoas. E a lição aqui, eu ainda trago um comentário dessa parte dessa mãe que foi clamando para que Jesus curasse a sua filhinha, e aí diante do preconceito dos discípulos, ela insistiu, e Jesus exaltou a fé daquela mulher. Ele exaltou a fé, porque Jesus conhece o fardo do coração de cada mãe. E aqui eu quero falar para as mães, para cada uma de nós mães. Cristo mesmo colocou no coração daquela mãe a persistência que não se deixa repelir. O fato dela estar clamando, foi Jesus que colocou no coração dela. Porque a fé é um dom de Deus. Deus nos dá a fé, ela vem de Deus. Jesus conhece o fardo do coração de cada mãe. Aquela mãe, aquele que tinha uma mãe que lutava com a pobreza e a privação, se compadece com cada mãe em seus labores. Jesus se compadece com cada uma de nós mães, porque Jesus teve uma mãe que também passou por provas. Aquele que é Jesus, que fez uma longa jornada a fim de aliviar o ansioso coração da mulher cananeia, fará o mesmo pelas mães de nossos dias. Amém? O que restituiu a viúva de Naim, seu filho único, e em sua agonia na cruz, lembrou-se de sua própria mãe, é hoje tocado pelas dores maternas. Em todo desgosto, em toda necessidade, Jesus confortará e socorrerá. Por isso, mães, clamem a Deus por seus filhos, quaisquer que sejam os problemas que eles enfrentem. Clamemos pelos nossos filhos. Jesus está pronto a nos socorrer. A lição de quinta-feira vem falando sobre fé na terra. É uma pergunta. Porventura, quando Cristo vier, ele encontrará fé na terra? Nessa história, vemos que Jesus está à procura de uma fé que resplandeça mesmo em meio às trevas. Jesus encontrou uma fé gigante com esta mãe, na história dessa mãe, dessa mulher, que não fazia parte do povo de Israel. Isso nos ensina muitas lições. Às vezes, com as nossas preferências, com o nosso orgulho, com o nosso adventismo, dizemos que só nós temos fé,
Deus tem tantas ovelhas fora do seu aprisco, ovelhas fiéis que estão esperando somente um toque para virem para o verdadeiro aprisco. Tantas ovelhas relacionadas a pessoas, eu estou dizendo. Tantas pessoas de fé. E Jesus tem muitas pessoas que hoje em nosso meio exercem uma fé tremenda, uma fé gigante. E a lição traz 3 exemplos de pessoas que Jesus descreveu como tendo fé. Uma dessas histórias fala sobre o centurião que implorou pela restauração do seu criado. Ele disse: Jesus, não precisa o Senhor ir lá, basta que o Senhor mande, fale uma palavra e ele ficará curado. Que grande fé! Outra história que a lição traz está em Marcos 2, fala sobre a cura do paralítico, em que aqueles 4 amigos pegaram aquele paralítico e levaram até Jesus. E ao chegar naquela casa, a porta estava cheia de gente, eles foram impedidos de se aproximarem de Jesus. Mas os amigos não desistiram, persistiram na fé de que se aquele paralítico estivesse na frente de Jesus, ele seria curado. Então eles tiveram uma atitude, abriram o telhado e desceram o paralítico por aquela abertura. Quão grande fé de que o amigo seria curado. E quão grande fé aquele paralítico tinha de ser curado por Jesus. Outro exemplo de fé é o cego de Jericó. Ouvindo aquele passar de pessoas naquela estrada, naquela beira de caminho empoeirada, ele ouve falar que era Jesus que estava passando, e o seu coração se aquece, o seu coração enche de esperança, o seu coração se alegra, porque poderia sim ele ser curado se ele clamasse. E ele clamou. Ele não era mudo, ele não era surdo, ele era cego. E ele abriu a sua boca com muita fé e disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Com grande fé. E ele foi curado. E ele seguiu Jesus caminho afora. Achará Jesus fé na terra quando ele voltar? Como anda a minha e a sua fé? Como está a sua fé hoje diante das circunstâncias da vida? Você tem desenvolvido fé? Lembre-se que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ah, a minha fé está fraca. Vá para a Bíblia. Ore, jejue, se aproxime de Deus e a sua fé vai aumentar. A sua fé vai crescer. Era de se esperar que entre o povo de Deus houvesse grande fé. A lição nos diz. Como Jesus nos descreveria em relação à nossa fé? Será que Jesus também descreveria a nossa fé como uma fé grande ou com uma incredulidade? Muitos de nós hoje vivem a incredulidade. Jesus quer encontrar homens e mulheres cheios de fé nestes últimos dias. A lição, ela vem nos retratando que nós não podemos ser intolerantes. Nós não